Olá, seja bem-vindo à nossa disciplina Ética na Saúde. Nós já estamos na aula 7 e hoje vamos falar a respeito de ética e epidemias. Muito boa noite a todos vocês que estão aí participando conosco da nossa aula, ao vivo, todas as quintas-feiras, às 18 horas até às 18h40. Lembrando que a nossa aula tem um chat ao vivo e você pode participar com perguntas. Vamos nós. O que é uma epidemia? Você sabe qual é a diferença de uma epidemia, de uma endemia, de uma pandemia? Então vamos falar a respeito disso na nossa aula de hoje. A epidemia é uma doença que, por ser maioritariamente infecciosa e transitória, ela se espalha ou ataca com rapidez um grande número de pessoas de uma determinada região. Ou ainda pode ser definida também como um aumento fora do comum do número de pessoas contaminadas por uma doença em uma determinada localidade ou região. Por exemplo, a epidemia de dengue, que aliás é algo que a gente já deveria ter erradicado há muito tempo, mas tudo que depende do comportamento humano leva um tempinho a mais, né? Porque precisa de uma mudança de hábito, uma educação para um novo comportamento. Então, a epidemia de dengue é algo que ainda não vencemos, todo ano tem, e isso se tornou um grande problema aqui no Brasil. Qual a diferença entre endemia, epidemia e pandemia? Lembrando que você pode participar com perguntas aqui pelo nosso chat. A endemia é aquela doença que ela está localizada em um espaço limitado, que é denominado de faixa endêmica, ou seja, é qualquer doença que ocorre apenas em um determinado local ou região, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades. Um exemplo disso era a febre amarela, que sempre foi considerada endêmica, porque ela se localizava principalmente na região amazônica. Então, toda vez que a gente tem algum tipo de doença que está localizado numa área específica, e que sempre acontece naquela área especificamente em função de algum transmissor, como um mosquito, por exemplo, ou como um besouro, como um macaco, qualquer que seja o transmissor, então é considerado uma endemia. Epidemia é uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa comunidade ou região e ela pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões, originando um surto epidêmico. Isso pode acontecer por causa de um desequilíbrio, uma mutação desse agente transmissor da doença ou também pelo surgimento de um novo agente desconhecido. E aí a gente já teve várias epidemias ao longo da humanidade, várias, nós vamos falar aqui de algumas delas, mas diversas, né? A gente pode citar aí a gripe espanhola, que matou milhares de pessoas, a peste negra e tantas outras. Aqui a gente tem alguns exemplos como a gripe aviária, malária, AIDS, sarampo, etc. O sarampo ele foi erradicado do Brasil e agora, recentemente, a gente teve, em função dessa questão aí com a Venezuela, né, os venezuelanos entrando no Brasil por Roraima, então a gente teve alguns indícios aí de retorno desse sarampo, muito mais trazido de fora do Brasil para cá. Então, isso acaba podendo acontecer uma pandemia, que é o que a gente vai ver agora. O que é a pandemia? É quando uma doença começa a se espalhar por mais de um continente, começa a se espalhar por um continente e podendo atravessar outros continentes. Ela atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades inteiras e regiões inteiras. Exemplo disso foi a gripe espanhola, que se espalhou por quase todo o mundo e matou milhões de pessoas. A gripe espanhola chegou no Rio de Janeiro mais ou menos em torno de 1917 até 1920 e chegou como, né? Pelos navios, os barcos, os portugueses vindo para cá, os espanhóis vindo para cá. E a falta de higiene nesses lugares, muito tempo dentro de um lugar viajando, né? E a falta de higiene também é muito grande, tem muito tempo sem banho, muito tempo... Então chegava com piolho, chegava com algum tipo de doença e vinha com a gripe para cá. A doença que está num lugar pode migrar para outro lugar. Naquela época, muito por navio, mas se você pensar hoje, quantas doenças que a gente tem em função das pessoas poderem se localizar e se locomover muito rapidamente de um país para o outro país, como, por exemplo, a pessoa vem do Japão para o Brasil. Vai ficar um bom tempo dentro de um avião, por exemplo, mas pode sair de lá com a doença incubada ainda e chegar aqui e começar a desenvolver os sintomas. Isso é possível de acontecer. E a gente teve, por exemplo, a gripe aviária, ela se espalhou muito em função disso, dessa questão de uma mutação, né, de genética e também de trazer uma doença de um país para o outro país. Então, isso é possível de acontecer. Já aconteceu com a gripe espanhola, já aconteceu com a gripe aviária e dentre outras. Ao longo da história, doenças se espalharam e mataram milhares de pessoas.
Bactérias, vírus e outros micro-organismos já causaram estragos tão grandes à humanidade quanto as mais terríveis guerras, terremotos e erupções de vulcões. Isso é verdade. A gente tem doenças aí que arrasaram, como a própria gripe espanhola, que matou milhares de pessoas ao redor do mundo. E muitas vezes até mais do que uma guerra mataria. Hoje a gente tem outros tipos de problemas, né? Como, por exemplo, violência no trânsito, que também mata muito, e mata muitas vezes mais também do que uma guerra. Mas a gente tem algumas crises em relação às doenças que precisam ser realmente revistas. Hoje a gente tem H1N1, H2N1, H3N1, então a gente vai vendo assim, as doenças elas também vão tendo uma mutação na própria genética da doença e do transmissor e pode ficando mais grave, como a gente tem dengue, tipo 1, tipo 2, a gente tem chikungunya, a gente tem zika, ou seja, uma série de questões aí relacionadas com o único mosquito, né, que é o mosquito da dengue. O quanto que isso a gente ainda tem para trabalhar a respeito disso, para que as pessoas não morram em função disso e também não tenham sequelas, porque a gente viu aí, em função da zika, da chikungunya, várias pessoas que tiveram sequelas, várias pessoas, mulheres grávidas que tiveram filhos nascendo aí com microcefalia, ou seja, um estrago muito grande na nossa sociedade em função do comportamento humano e também da falta de controle desse mosquito. Então, obrigada aí, pessoal que está elogiando. Participa aí do nosso chat, gente. Pode fazer pergunta. Então, vamos lá com a peste negra. Vamos começar falando a respeito dessa doença. Ela deixou 50 milhões de mortos na Europa e na Ásia entre 1333 até 1351. A contaminação era da seguinte forma. Ela era transmitida para o homem pela pulga de ratos contaminados. E aí eu quero lembrar que essa peste negra, que é a doença da pulga do rato, aqui no Brasil ficou conhecida como a peste bubônica. E a gente teve um evento muito interessante aqui, que ficou conhecido como a revolta da vacina. Oswaldo Cruz, no início do século XVIII, mais ou menos, século XVIII, ele começou a ter um grande problema, no final do século XVIII para o início do século XIX, com essa doença da pulga do rato, que aqui foi a peste bubônica, e ele começou a ter uma ideia diferenciada. Veja bem que no Brasil algumas ideias inteligentes nem sempre funcionam, né? O que ele fez? Ele percebia que o problema era o rato, que andava no meio da rua, e que a pulga do rato dava essa doença, e que essa doença matava milhares de pessoas. Então ele teve uma ideia maravilhosa. Olha a ideia dele. Vamos dar um dinheiro, prêmio em dinheiro, para quem capturar os ratos e trazer aqui pra gente. Aí a gente vai exterminar esses ratos. O que aconteceu? As pessoas começaram a pensar numa forma de ganhar dinheiro, que o brasileiro é inteligente, né? Numa forma de ganhar dinheiro com isso. O que eles começaram a fazer? É criar os ratos dentro de casa. E aí a doença se espalhou mais ainda. Ele viu que não deu certo essa estratégia foi suspensa, e aí criou-se então a vacina contra a pulga do rato, contra a peste bubônica, e as pessoas começaram a ser vacinadas naquela época à força, com força policial. Eles entravam nas casas das pessoas e seguravam as pessoas para que elas fossem vacinadas. A população se revoltou, a vacinação à força teve que ser revogada e depois as pessoas começaram a ser educadas, né, a ter educação, a ter um ensinamento para que elas pudessem aceitar, então, receber essa vacina. Boa noite, boa noite. O vírus da febre amarela pode apresentar mutações? Sim, pode acontecer, né? De variar, de ter agravos da doença, né? Eu vou explicar a febre amarela já, tá? Que a gente tem 2 tipos de febre amarela. A cólera. Centenas de milhares de mortos entre 1817 até 1824. Contaminação por meio da água ou alimentos contaminados, que é algo que a gente também, apesar de ter matado milhares de pessoas, hoje ainda temos problemas em alguns países do mundo relacionado à cólera em função de problema de contaminação de alimento e de água, que é algo que a gente precisa cada vez mais estar atento, né? A limpeza dos alimentos, a lavar os alimentos, a água também que não deve estar contaminada. Tuberculose. 1 bilhão de mortos, é muita gente, né? Entre 1850 e 1950, foram 100 anos aí e 1 bilhão de pessoas morreram. A contaminação, ela se dá de pessoa para pessoa através das vias respiratórias e é altamente contagiosa. No Brasil, a gente teve vários casos já de tuberculose e principalmente com população de rua, que ainda é comum que essa população de rua tenha tuberculose, morador de rua. E hoje em dia existem várias campanhas do Ministério da Saúde para que as pessoas possam começar a perceber o sintoma da tuberculose, porque ela tem cura, e fazer o tratamento adequado desde o início, quando se descobre a doença. A varíola, ela foi erradicada desde 1980, deixou 300 milhões de mortos entre 1896 até 1980, ou seja, quase 100 anos aí também.
a contaminação. O vírus é transmitido de pessoa para pessoa e geralmente também por meio das vias respiratórias. Gripe espanhola. A gente já falou um pouquinho dela, né? 20 milhões de mortos de 1918 a 1919. A contaminação, ela se propaga pelo ar por meio das gotículas de saliva e de espirros. Olha o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro na gripe espanhola. A gripe espanhola chegou na cidade do Rio de Janeiro, na época que a corte portuguesa estava aqui, na cidade do Rio de Janeiro. E em Portugal era muito comum que a gente tivesse aquele passeio público, em que as mulheres, os homens usavam as calçadas para poder passear. E no Rio de Janeiro, quando eles chegaram, a cidade era muito cheia de lixo, era fedorenta. O que eles fizeram? Eles pegaram e começaram a observar como que a cidade funcionava e começou a ter uma limpeza dessas ruas para que eles pudessem passear, para que realmente a rua fosse um lugar de passeio. Só que a cidade foi atingida pela gripe espanhola, várias pessoas morreram, muitas pessoas morreram, cerca de mais de 17 mil pessoas morreram aqui na cidade do Rio de Janeiro. E simplesmente a população que estava dentro das suas casas, né, acreditava que bastava jogar o corpo da pessoa que veio a óbito em função da gripe espanhola pela janela e fechava a janela, que ia dar tudo certo, que não precisava enterrar nem nada disso, que eles não iam pegar a doença, eles queriam se livrar do corpo. Eu não preciso dizer que foi um estrago muito grande. As ruas ficaram mais sujas e mais poluídas e quem estava na rua e fora da rua também se contaminava e morria. Então, às vezes, a ignorância, a falta de informação é um sério problema. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos ter informação para passar essa informação adequadamente para a população e dar a melhor instrução possível, né? Quanto mais instrução a pessoa tiver, mais ela vai poder se precaver e utilizar os melhores recursos para que ela não fique doente. Malária, 3 milhões de mortes por ano desde 1980. A contaminação se dá pelo sangue, quando a vítima é picada pelo mosquito Anopheles e é contaminado com o protozoário da malária. E aí, peraí, vou voltar aqui um pedacinho. A AIDS, que é uma outra doença que é muito complexa, né? E deixou 22 milhões de mortes desde 1981. Na década de 80, quando a AIDS surgiu, já eu falo aí da contaminação, dos sintomas e tudo mais. Quando a AIDS surgiu, a gente viu aqueles grandes ídolos virem a óbito, como Fred Mercury, Cazuza, Renato Russo e tantas outras pessoas que vieram a óbito de AIDS, mas que naquela época o nome AIDS ainda não era dessa forma. As pessoas morreram até antes disso de AIDS e não sabia que era isso. Hoje em dia, o tratamento é muito eficaz, existe coquetel, a pessoa consegue tomar e viver com qualidade de vida, tomando medicamentos todos os dias, né, mas tomando esses medicamentos, mas é uma doença que continua matando. E a gente não pode se descuidar. E a melhor maneira de você não desenvolver, não pegar o vírus HIV e não desenvolver a doença é justamente evitando objetos cortantes, como, por exemplo, as mulheres que vão na manicure, levar o seu próprio alicate, ou ter certeza que aquele alicate que está sendo utilizado é ou descartável ou ainda que esteja esterilizado. Porque além da AIDS ainda tem o grande risco de se pegar hepatite, né? Que é um outro problema também relacionado a isso. Mas além disso, a gente tem aí sexo seguro, ou seja, o uso de preservativo, que ainda é uma das melhores possibilidades de evitar a doença através do sexo. Não compartilhar nenhum tipo de objeto cortante, nem seringa, nem nada disso. Então, assim, o usuário de droga, que antigamente era considerado aquelas pessoas que estavam em situação de risco. Hoje em dia, a AIDS não tem cara, não é mais uma situação de risco. Todo mundo tem que se prevenir, ok? Contaminação. O vírus HIV, ele é transmitido através do sangue, do esperma, da secreção vaginal e do leite materno. Destrói o sistema imunológico, deixando o organismo frágil a doenças causadas por outros vírus, bactérias, parasitas e também por células cancerígenas. Não existe cura para a doença, porque existem drogas, coquetéis que inibem a multiplicação do vírus, mas não eliminam esse vírus do organismo. Maria Regina está falando, hoje nas redes sociais existe uma campanha negativa de vacinação, principalmente a vacina de febre amarela. Infelizmente, porque isso já aconteceu antes, a gente já falou aqui, tem até o exemplo da revolta da vacina, né? Em que quando começa a circular nas redes sociais, que passei mal, tomei a vacina, passei mal, eu fiquei doente. Hoje a gente já sabe que existe uma população específica que precisa tomar vacina. Não é para todo mundo. Mas, ainda assim, várias campanhas que as pessoas têm feito para aquela população que realmente precisa se vacinar, principalmente quem vai para a área de risco, quem vai para a área de mata. A gente ainda não tem a febre amarela urbana, isso é uma coisa importantíssima, né? Porque aqui o vetor da febre amarela urbana seria o Aedes aegypti, isso não foi ainda colocado nenhum caso disso, então é ainda rural.
Mas então quem vai para a área de risco tem que realmente se vacinar, né? Culpam os governantes pela sujeira na rua, sabendo que eles não colaborarão. Olha, é verdade, mas sendo que não é responsabilidade, um país, gente, isso é importante quando a gente está falando de qualquer tipo de doença, um país ele não se faz por governantes. O país se faz pela população como um todo. Os governantes, eles têm o poder, sim, de tomar determinadas decisões. Mas a gente também tem o poder de fazer outras coisas, né? Principalmente de cuidar do nosso quintal, de cuidar da nossa casa, de responsabilidade nossa, de não jogar lixo no meio da rua. E não precisaria, claramente, ter uma multa, alguém vigiando que você está jogando lixo na rua, né? Se é um país educado, as pessoas não jogam porque elas querem o melhor para elas e para os outros. Então, isso seria o mais lógico, né? Em 2017, o Brasil vivenciou um surto de febre amarela. Alguns dados relevantes aí da febre amarela. Os casos da febre amarela silvestre ocorrem geralmente em maior quantidade na floresta amazônica e em pessoas não vacinadas. Então, todas as vezes que você for viajar para um lugar de risco, como por exemplo a Amazônia, tem que tomar vacina da febre amarela, pelo menos quem já tomou dentro daquela questão dos 10 anos ou quem não é vacinado tem que tomar vacina. Em 2009, o vírus afetou populações de áreas com baixas coberturas vacinais, como as regiões centro-oeste, sudoeste e sul do país. Aí qual é a diferença entre a febre amarela silvestre, que a gente chama de FAS, e a febre amarela urbana, FAO? É o vetor. Na cidade, a doença é transmitida pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito que também transmite a dengue, zika, chikungunya e tudo mais. Já na mata, os mosquitos dos gêneros Haemagogos e Sábates transmitem o vírus. Desde 1942, quando a doença ocorreu no Acre, o Brasil não registra casos de febre amarela urbana. Então, hoje, nós não temos casos de febre amarela urbana. O que temos é a silvestre, que acontece muito mais nas áreas rurais. A pergunta aqui. Oi, Luciana Barbosa. Tenho acompanhado as aulas. Muito obrigada. Obrigada pela sua companhia aí. Se tiver alguma pergunta, pode enviar para a gente. E aí, a grande questão é a gente começar a observar o quanto que da nossa responsabilidade também de não permitir que a gente tenha essa doença na cidade, ou seja, essa febre amarela urbana. Como que a gente vai fazer isso? Todas aquelas coisas que a gente faz para não ter a dengue, que é você evitar água parada, evitar a piscina que não está sendo utilizada, caixa d'água com a tampa aberta, lugares, vaso de planta, por exemplo, que fica acumulando água ao invés de colocar terra no vasinho, e por aí vai. Existem várias questões, se você pesquisar na internet, como que você deve se cuidar. E eu conheço pessoas que já tiveram dengue 3, 4 vezes. E cada vez que vai tendo, como o corpo já criou também uma resistência, o sintoma vem pior e vem pior. Então a gente não quer isso, né? A gente precisa também cuidar da nossa casa e o vizinho também precisa cuidar da dele, né? Senão a gente cuida da nossa, o vizinho não cuida. O que acontece? O mosquito voa, né, gente? Ele passa de uma casa para outra. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Antes de eu falar isso, vou falar aqui do equilíbrio entre os direitos pessoais e a justiça social. É preciso considerar os sujeitos e as suas manifestações de vontade pessoal. Então, quando a gente pensa, assim, isso é bem claro, quando a gente pensa em um ser indivíduo e o ser coletivo, somos dois. Nós, individuais, temos direitos individuais, a nossa autonomia, a nossa justiça, nosso direito de falar, nosso direito de ir e vir. Mas também somos seres coletivos. Então, vocês já devem ter visto alguma notícia na vida de vocês em que muito provavelmente uma pessoa chegou de outro lugar, foi detectado no aeroporto ainda que essa pessoa estava doente e ela foi colocada em quarentena. O que é a quarentena? Em que a pessoa é afastada e isolada para que ela possa ser observada, observar a evolução daquela doença, ver se aquela doença é realmente aquela doença grave que aquela pessoa manifesta, né? E se não for, aí ela é retirada de quarentena, mas enquanto for, ela vai ter que ser tratada e isolada das outras pessoas para que ela não transmita aquela doença. Então, isso também é algo importante. Se for uma doença transmissível, principalmente pelas vias aéreas, por respiração, essa pessoa com certeza vai ser colocada em quarentena. Agora, é claro, né, gente, a dengue ela não pega de pessoa para pessoa, tem que ter um vetor que é o vetor do mosquito, ok? Então, levar em consideração também as condições históricas e temporais que são inerentes aos sujeitos, o que a gente já conquistou hoje em dia. E as possibilidades de atuação são sempre dependentes das condições do momento da ação. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de repente, num determinado momento em que se percebeu
que é preciso cuidar das pessoas doentes primeiro, essas pessoas vão ter o direito de ser levadas à frente, né, na frente daquelas pessoas que não estão tão graves assim. Então, se você tem uma pessoa que está entrando num hospital com uma dengue hemorrágica, ela vai ser atendida primeiro do que aquela pessoa que, de repente, está com uma dor de cabeça, uma dor de garganta. Isso é normal. Então, para isso, a gente já tem os critérios, né, até mesmo dentro da emergência, por cores, para poder definir quem são as pessoas que vão ter prioridade no atendimento. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, em 1948. E a nossa Constituição de 88 também. E estão fundamentadas nas garantias individuais, coletivas e transpessoais. Mas é preciso a gente dizer o seguinte: você tem suas garantias individuais que você tem o direito de ir e vir. Mas também, se alguma coisa acontecer com você e você ficar doente, e essa doença for uma doença contagiosa, esse direito de ir e vir, ele pode ser suspenso, esse direito individual. Você pode sim ser colocado em quarentena pelas autoridades, porque se você ficar indo para um lado para o outro, você pode transmitir a doença. Então, pelo bem coletivo, o seu bem individual pode ser suprimido ou suspenso temporariamente. Os direitos individuais, eles incluem a vida, a privacidade, a liberdade e a não discriminação, entre outros. Todos esses direitos eles devem ser preservados. Contudo, em situações excepcionais, como de epidemia ou pandemia, esses direitos individuais eles podem ser suplantados pelos direitos coletivos, ou seja, os direitos coletivos ficam valendo acima dos individuais. Os atendimentos em unidades de saúde, eles podem se tornar prioritários para quem tem uma doença epidêmica. Então, isso é normal. Se a gente está num surto de epidemia de alguma coisa, é normal que os hospitais e as unidades de saúde se preparem para receber aquelas pessoas que estão mais graves. Vamos aqui ao nosso chat. É triste saber que as pessoas ainda matam macacos por causa da febre amarela. É verdade, porque o macaco, ele não é o vetor da doença, não é ele que transmite, ele é uma vítima tanto quanto outra pessoa qualquer. Uma das maiores dificuldades que enfrentamos é a responsabilidade individual em prol do coletivo. Realmente, e precisamos ter consciência disso. Para a gente, enquanto pessoa, e também para a gente poder orientar as pessoas em caso de uma epidemia. E se a febre amarela pode sofrer mutações, já respondi essa pergunta, né? Que dependendo, o mosquito ele está sempre sofrendo mutação. Se ele se cruzar com outro mosquito, ele pode sim ficar mais forte, como antes. Lembra que o mosquito Aedes aegypti, antigamente, ele só transmitia a dengue, né? A zika, chikungunya já são mutações desse mosquito, porque à medida que ele vai ficando mais forte, ele vai trazendo outras doenças. Isso também é possível, tá? A gente também tem que avaliar o controle epidemiológico, comunicação compulsória das informações de pacientes acometidos por uma doença contagiosa às autoridades sanitárias, ou seja, não se considera a quebra da privacidade individual. Então, muitas vezes, se você tem hoje um paciente que descobriu que aquele paciente tem AIDS, precisa comunicar às autoridades. Essa comunicação é uma comunicação do responsável técnico da unidade, que pode ser o médico, o enfermeiro, aquela pessoa que está sob a responsabilidade naquele momento que o paciente chegou, e vai notificar ao Ministério da Saúde. Então, existem os veículos corretos para essa notificação. E por que essa notificação acontece? Para que, primeiro, que vire uma estatística, porque a gente precisa saber quais são os números reais de quantidade de pessoas doentes, e também para que se possa essa pessoa ter direito ao tratamento, ter direito aos medicamentos. Se ela não vira uma estatística, ela não tem direito a isso. Então, não adianta a gente fazer de conta que aquilo ali não está acontecendo. A mesma coisa numa epidemia. Um país, ele precisa saber exatamente quantas pessoas sofrem de uma determinada doença para criar políticas públicas para que aquela doença seja minimizada, deixe de existir, né? Ou a gente consiga até mesmo extinguir aquela doença. Em situações epidêmicas, a manutenção dos direitos individuais fica sempre condicionada à preservação dos direitos coletivos. O pânico. Aí a gente tem uma questão que a gente precisa também colocar, que muitas vezes, quando as pessoas começam a ter notícias alarmantes demais, começa a haver um pânico. Até alguém colocou aqui nas nossas perguntas do chat hoje, a respeito de informações sobre a vacina da febre amarela. E essas informações da vacina da febre amarela, quando vêm distorcidas, fulano morreu, fulano passou mal, e às vezes não foi em função da vacina especificamente, pode ter sido algum tipo de coincidência. Então, as outras pessoas começam a ter medo, e aí começa a ter um boicote a respeito da vacina. Isso é muito ruim. E quem perde é toda a população. Então, tem que ter cuidado também com o que se divulga, com o que se é colocado nas redes sociais, com o que a gente está divulgando. É muito importante que as pessoas se vacinem. Tem algumas restrições, sim, tem algumas pessoas que não podem se vacinar em função de algum tipo de doença específica que aquela pessoa tenha, que pode
piorar com a vacina, e aí pesquise, informe ao seu médico antes, para que você possa saber se você deve vacinar ou não. O efeito social em situações epidêmicas, que acomete a população em geral, é o pânico. O desconhecimento sempre faz com que a gente superdimensione os riscos de uma situação. E o profissional de saúde, ele precisa atuar de modo a contribuir para a restauração da calma e da ordem pública. Então, primeiro, saiba quais são as informações corretas. Não adianta a pessoa se distorcer número achando que quanto mais alarme fizer, mais a população vai conseguir tomar consciência e evitar algum tipo de comportamento. Isso não acontece. As pessoas alarmadas, em pânico, elas acabam tendo ações que muitas vezes podem ser mais prejudiciais do que se elas tivessem a informação correta. Então, se você recebeu lá um dado, por exemplo, que 170 pessoas estão doentes na cidade X, não é para você botar 2 zeros na frente, 3 zeros na frente, né? 170 mil pessoas, não é para fazer isso. Informação, ela tem que ser adequada. E ela deve ser acompanhada também de uma informação com educação, né? Para que as pessoas possam estar atentas. O que eu preciso fazer, qual é a minha parte, a minha responsabilidade enquanto cidadão, para que eu também não adoeça. Porque muitas pessoas, elas têm um problema relacionado a isso, que é o problema da coparticipação, de assumir a responsabilidade de que ela também é coparticipante do seu processo de saúde. Não adianta ela esperar ela ficar doente para poder procurar um médico. Não, o médico que vai me curar. Olha, o médico não vai te curar. O médico ele vai te receitar um medicamento, mas o fator cura, existem tantos fatores relevantes, os fatores emocionais, o fator ambiental, de onde você mora, se você tomou o medicamento certo ou não, ou seja, dentro da proposição que aquele médico fez para você. Esqueceu de tomar, isso pode trazer um efeito. Você está tomando algum remédio por sua conta, junto, isso também pode trazer outro efeito. Existem muitos fatores relacionados à cura, então a gente tem que saber a nossa responsabilidade relacionada a essa cura também. Então a gente precisa contribuir adequadamente. A melhor forma da gente lidar com essas situações e tranquilizar as pessoas é através do esclarecimento das dúvidas mais frequentes e divulgação de informações claras, objetivas, em linguagem acessível ao público leigo. Essa é uma questão importante. A gente precisa saber comunicar claramente, objetivamente, oferecendo para aquela pessoa que está recebendo aquela informação uma comunicação em que a mensagem ela consiga compreender, que esteja no nível cultural dela. Então, se a pessoa tem um nível mais baixo culturalmente, não adianta você falar um monte de termo técnico, de uma linguagem muito técnica, muito difícil, que aquela pessoa não vai entender. Tem que falar uma linguagem mais acessível para ela, ok? É por isso que não preenche a demanda por causa da propaganda midiática. Infelizmente, a gente tem... E a mídia é engraçado, né? Que às vezes a mídia, ela para umas coisas ela funciona muito bem, as pessoas conseguem, ajuda a educar, e para outras não. A gente tem campanhas aí na mídia, por exemplo, a respeito de transplante de órgão, de doação, a respeito de campanha de medula óssea, campanha de câncer, várias campanhas, né? E campanha, inclusive, de promoção de saúde. Pratique atividade física, ande de bicicleta, né? Pegue sol para vitamina D, milhares de coisas que a gente tem. E outras funcionam contra, então a gente tem que tomar um certo cuidado aí para poder a gente ter o filtro. As pessoas com mais cultura, elas conseguem olhar e ter um pensamento crítico a respeito daquilo que está chegando para elas de informação. As outras não, acreditam em tudo que ouvem, em tudo que vem, e a gente tem que tomar um certo cuidado com isso daí. Profissionais de saúde, por favor, passem a informação correta sempre, nada de causar alarme, pânico, nada disso. O princípio da precaução. O Hans Jonas, ele foi um filósofo alemão contemporâneo, falecido em 1993. E ele deu importantes contribuições à bioética. E dentre essas contribuições, as bases filosóficas que influenciaram o princípio da precaução. O que esse princípio diz? Que existe uma relação entre o risco e uma ação. E as medidas necessárias para a gente prevenir os efeitos negativos advindos dessa ação. Ou seja, quando a gente pensa no princípio da precaução, eu tenho que pensar o seguinte, olha só, vamos supor, bem simples, que você decide que amanhã você vai à praia, ok? Amanhã de manhã você vai à praia. Só que está um sol de rachar, por exemplo. Vamos supor que no lugar que você está, esteja um sol de rachar nesse momento, imaginando aqui comigo. E você vai para a praia, sei lá, um sol de 11 horas da manhã, vai ficar até as 3 da tarde e não leva o protetor solar. Não passa protetor solar. Aí você saiu da praia, igual um camarão, vermelhinho, vermelhinho. Quando chegou em casa, aí o pessoal da sua família falou, nossa, mas você está muito vermelho. Aí eu esqueci de passar o protetor solar. Mas veja bem, você não sabia que é a praia? Por que você não botou na bolsa? Por que você não passou antes de sair de casa? O princípio da precaução é isso. É você saber, opa, eu vou fazer alguma coisa, essa coisa pode ter consequência. O que eu posso evitar
para que essa consequência não seja uma consequência grave para mim. Então, é o exemplo do filtro solar. Passar o filtro solar para você não ficar queimado, ficar ardido, passando mal depois, né, e tudo mais. Então, aqui a gente vai pensar em tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente tem que pensar na consequência, tudo. Sempre vai ter uma consequência, toda ação gera reação. Então, assim como é para isso, também pesquisas, também no medicamento que vai estar sendo colocado. Se você é um profissional de saúde e vai receitar ou vai introduzir um medicamento no paciente, você precisa saber quais são os efeitos colaterais daquele medicamento, até para a pessoa, você poder explicar, a pessoa perguntar e você saber explicar. A mesma coisa quando a gente pensa na vacinação. No início, quando teve a vacina, que as pessoas começaram a reclamar, de ordem, logo, prontamente, as pessoas, profissionais de saúde, vieram a público e começaram a informar quem era a população que realmente precisava tomar aquela vacina, quais eram os efeitos colaterais, quem não deveria tomar aquela vacina, né, e por aí vai. Então, essa é uma questão da gente começar a avaliar, o princípio da precaução. Na ausência da absoluta certeza científica sobre os riscos ou danos envolvidos em uma ação, é necessário que nós tomemos medidas eficazes, preventivas de evitação de todas as possibilidades possíveis de danos. Então, isso é essencial. E aí, agora a gente vai começar a entrar num tema um tanto quanto delicado, mas não menos importante, que é a alocação dos recursos em saúde. Veja bem, teve uma epidemia em algum lugar. Como que a gente vai redistribuir a alocação? Quais vão ser as prioridades para a alocação dos recursos em saúde para que essas pessoas prejudicadas por essa epidemia possam receber o tratamento, o medicamento e possam ser curadas daquela doença? E que outras pessoas também não fiquem doentes. E que foi o que aconteceu? Quando começou o surto de febre amarela, rapidamente o Ministério da Saúde reuniu as autoridades para que pudesse ser desenvolvida, né, a vacina em larga escala e distribuída para todo o país. Então vamos lá. Sempre que se tornam escassos em relação à demanda em condições epidêmicas, tem uma situação de epidemia, esses recursos em saúde, que antes é para todos, agora vai ser mais específico para aqueles que estão doentes. As instalações sanitárias, equipamentos, medicamentos, recursos humanos especializados, eles precisam ter os seus critérios de distribuição e priorização claramente definidos. Primeiro critério, o critério individual, que vai considerar o benefício que o tratamento vai resultar naquele sujeito doente. Então, o critério individual é um critério importante. Naquela pessoa que está doente, ela é importante para a comunidade, a gente não quer perder ninguém, né? Então, o que pode ser feito para que ela possa retomar a saúde dela? E o critério coletivo, que vai implicar na prevenção ou imunização de sujeitos ainda não contaminados, para que esses não venham a desenvolver a doença. Ou seja, o indivíduo que está doente, a gente vai fazer todos os esforços para que ele fique curado. E aquelas pessoas que ainda não estão doentes, que estão saudáveis, vamos fazer todos os esforços para que elas não fiquem doentes. Que é isso que está acontecendo nesse momento no Brasil relacionado à febre amarela. Classificação da tipologia dos recursos a serem utilizados. Um recurso a ser alocado, ele pode ser classificado quanto a dois grandes critérios. Ser divisível ou não, ou seja, esse recurso ele pode ser dividido para mais de uma pessoa ou não. Ser homogêneo ou heterogêneo. O que é um recurso homogêneo? É aquilo que diz respeito a um único elemento. E heterogêneo é composto por elementos diferentes, por vários elementos. Então, vamos lá. Homogêneo, um. Heterogêneo, vários. Então, homo é um, hetero são vários, tá? Heterogêneo composto por vários elementos. Assim fica mais fácil para você guardar numa estratégia aí para você. O que a gente pode informar aí? Que os medicamentos a serem distribuídos para um grupo de pacientes com a mesma patologia é um recurso homogêneo e divisível, na medida em que todos vão dividir o mesmo estoque do mesmo remédio. Então, foi fabricado lá no Ministério da Saúde um determinado estoque de um medicamento, passou pela aprovação do Ministério da Saúde, uma farmácia, por exemplo, né, fez todo o processo de industrialização, foi liberado, a Anvisa liberou, para um determinado tipo de tratamento de alguma doença específica, como HIV, por exemplo, AIDS. É controlado, gente. Então, se a gente pensar, uma pessoa que tem AIDS, ela vai ter um medicamento que ela vai dividir aqui um determinado lote com várias pessoas. Uma pessoa recebe uma caixinha, outra pessoa recebe outra caixinha, outra pessoa, e assim vai, ok? Já o estoque de sangue, ele é um exemplo de um recurso que, apesar de ser divisível, porque muitas pessoas podem utilizar o mesmo estoque de sangue,
ele é heterogêneo, na medida em que nem todos vão ter as necessidades dos mesmos componentes do sangue. Às vezes uma pessoa precisa de uma parte daquele sangue, outra pessoa precisa de outra parte daquele sangue. Então, ele é divisível, pode ser dividido e é heterogêneo, porque tem várias coisas dentro do sangue que não é uma única coisa para ser um recurso homogêneo. Então, é um recurso heterogêneo. O leito hospitalar, são recursos indivisíveis e homogêneos. Por quê? Que é um recurso indivisível e homogêneo. Vamos pensar no indivisível. 2 pessoas podem ocupar o mesmo leito no hospital? Não. Só uma que pode. A pessoa, como que vai? Porque ele já é pequenininho, né? Se caber 2 ali, não vai ter como. Então, uma pessoa só pode ocupar por vez. Então, é um recurso indivisível, não pode ser dividido com mais ninguém. E é homogêneo por quê? Porque só um paciente por vez que pode usufruir do mesmo recurso que todas as pessoas necessitam por igual. Então, se a gente pensar, quantas pessoas hoje estão na fila à espera de um leito numa UTI? Várias. Mas somente uma pessoa pode ocupar. Então, é divisível e é homogêneo, porque tem várias outras pessoas precisando daquele leito, mas que naquele momento está indisponível, vai ter que esperar, ok? Um órgão a ser implantado em um paciente, ele é um recurso indivisível e heterogêneo, na medida em que cada órgão vai atender apenas a um paciente. E nem todos os pacientes podem se beneficiar do mesmo órgão. Então, ele é indivisível, porque ele vai utilizar aquele órgão só para ele, né? Então, uma córnea, por exemplo, é uma córnea para aquela pessoa. A outra córnea pode até ir para outra pessoa, mas aquela é para ela, né? E é heterogêneo porque, à medida em que cada órgão vai atender apenas um único paciente. Os critérios de priorização para a utilização desses recursos. E aí, gente, sempre que a gente fala disso aqui na aula, dá uma polêmica. Mas sabe por que dá polêmica? Porque a gente tem a questão dos direitos que a gente acredita que a gente tem. Isso daqui são coisas teóricas. A gente nunca chegou num ponto, pelo menos não na sociedade atual, em que alguns critérios tivessem que ser efetivamente colocados em prática. E a gente vai ver aqui, eu vou falando a respeito disso à medida que a gente for explicando aí nos nossos 3 minutinhos finais da nossa aula. Se um recurso, primeira corrente, a igualdade de acesso. E aí tem 2 correntes. Se um recurso ele não pode ser acessível a todos que dele necessitam, então não pode ser ofertado para ninguém. Então aí tem uma corrente teórica, tá? Se uma teoria não tem para todo mundo, então também não tem para ninguém. Mas só que a gente sabe que hoje não é utilizado dessa forma. Por exemplo, o SUS. A gente sabe que o SUS, se toda a população do Brasil hoje ficar doente ao mesmo tempo, a gente vai conseguir atendimento no SUS? Não, porque os leitos são limitados, os medicamentos são limitados, os profissionais de saúde são limitados. Então, não tem como, né? Uma outra corrente é a escolha através de sorteios, fila de espera e outras formas aleatórias de definição dos beneficiados. Por exemplo, fila de espera para o transplante de órgão. A gente tem fila de espera única, né? A fila única para o rim, para a córnea, para o coração. E a pessoa fica naquela fila de espera. Então, o benefício aqui não é por sorteio, é pela fila de espera. É um exemplo dessa possibilidade. Benefício provável é um critério que vai considerar a probabilidade que cada indivíduo em particular ou um grupo de indivíduos tem em se beneficiar do recurso que está sendo disputado. Efetividade é um outro critério, lembrando que todos esses critérios são teóricos e que podem ser colocados em prática dependendo da situação de epidemia. Critério orientado para o futuro. Os recursos escassos devem ser alocados para aqueles pacientes que possam fazer o melhor uso para si e para os outros, como, por exemplo, a priorização a agentes de saúde e demais profissionais de serviços essenciais. Quero lembrar que agora a gente está começando, né, a campanha de vacinação contra a gripe. E eu quero lembrar o seguinte, que quais são os primeiros a serem vacinados? Idosos, crianças e profissionais de saúde. Ou seja, ainda não é para toda a população. Depois, isso é estendido para o restante da população. Então, geralmente, a gente coloca a população que é mais vulnerável primeiro para ser vacinada, ok? É isso que a gente está falando aqui dessa efetividade, ok? Merecimento. Um critério voltado para o passado. Os recursos devem ser alocados prioritariamente para as pessoas que já demonstraram uma efetiva contribuição para a sociedade. Aí eu vou dar alguns exemplos que mesmo que você não concorde, e nem sempre a gente concorda mesmo, mas a gente precisa saber para vocês entenderem melhor o que seria o merecimento. Por exemplo, vamos supor que o presidente da República tem uma doença grave, um câncer, por exemplo, ou uma outra doença grave. Então, ele como é o gestor do país,
ele teria o direito de ser internado em um hospital de referência para que ele possa ser tratado prioritariamente em detrimento de outras pessoas. Isso é possível de acontecer num caso de epidemia. Pode ser que uma pessoa importante fique doente, como o ministro da Saúde, e a figura dele seja importante para tomar decisões. Então, ele vai ser beneficiado, ok? Necessidade. Vai vincular a disponibilização de recursos escassos àqueles que deles mais necessitam em uma condição presente, por exemplo, o estado de saúde mais grave. O mais importante é evitar a falta de ética e as injustiças. E assim a gente vai terminando a nossa aula. Agradeço imensamente a sua contribuição. Lembrando também que essa aula ela sobe para a web aula e que você pode assistir quantas vezes você quiser após aqui o nosso encontro, ok? A gente se encontra de novo na nossa aula 8, na semana que vem, quinta-feira às 18 horas, ao vivo. Eu espero você. Até lá.